Olá pessoal, meus queridos alunos da Escola Jamil Abramo Saad, que alegria poder partilhar com vocês esse momento, essa aula com vocês. Esse tempo que a gente não pode se ver, a gente não está junto, nós não podemos deixar de aprender também. Então, a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, toda a direção da nossa escola, os gestores, eles nos pedem para a gente estar enviando atividades, arquivos, enfim, para que vocês também possam não ser prejudicados. Quero dizer antes que vocês fazem muita falta, logo tudo isso passa e estaremos juntos de novo nas nossas aulas. Lembrando para você, aluno do terceiro ano, esse ano é um ano muito importante, um ano de Enem, né? Por enquanto, vamos saber como vai ser na verdade, vestibulares, enfim, então a gente não pode deixar de estar estudando. E aproveitando esse tempo, já que a gente não pode sair e fazer muitas coisas, então a gente estudar um pouquinho mais. A aula que eu preparei ela é continuidade daquilo que nós já estávamos aprendendo desde o começo do ano. Recapitulando rapidinho, a gente falou sobre classificação biológica, a importância de classificar os seres vivos. Fizemos aquela atividade que a nossa vida ela é muito mais fácil quando nós classificamos os objetos, enfim, e assim também os cientistas tinham que fazer. Vimos como que surgiu a classificação do nome, a elaboração do nome científico em 2 nomes, em latim, as regras, e a gente vai começar, nós íamos fazer isso em aula, porém, como foi dito, provavelmente até o final de maio ainda a gente não retorne com aula presencial, então a gente vai fazer isso de uma forma bem bacana, tentei me esforçar aqui para que a aula ficasse um pouco mais dinâmica. Então nós vamos começar a falar sobre o primeiro reino dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles são divididos em reinos, a gente já viu toda aquela classificação, lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembra aquela frase e tal que eu passei para vocês. Então, o primeiro reino que nós vamos estudar hoje é o reino Monera. Mas só para já ficar ciente aí, nós temos 5 reinos. Então, você pode olhar aí o reino Monera, o reino das bactérias, reino protista ou protoctista, que é dos protozoários. Nós vamos ter o reino fungi, dos fungos, reino plantae, plantas, e o reino animalia, que é o mais conhecido, é o reino dos animais. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais do reino Monera. Porém, antes de nós falarmos do reino Monera, existe ainda, às vezes, muitas pegadinhas em exercícios vestibulares que é a respeito do vírus. Lembre que o vírus, ele não é considerado do reino Monera, então vírus e bactéria primeiro, né? Eles são diferentes. Qual é a diferença principal? Nós já falamos isso em aula. Vírus ele não tem célula, ou seja, ele é acelular. Já as bactérias elas possuem uma única célula, então são seres unicelulares. Então os vírus eles não têm célula, mas são considerados pela grande maioria dos cientistas ser vivo porque precisam de células para se reproduzir. Precisam estar em algum ser vivo, algo assim, para que ele possa reproduzir. Eu coloquei aí do lado, você pode ver esse nome diferente, prion, e há uma confusão muito grande a respeito disso. Prion, ele não é um ser vivo, ele é diferente, não é a mesma coisa que um vírus, na verdade ele é uma proteína que o nosso corpo, né, o corpo dos seres podem produzir, e essa proteína ela pode causar aí algumas doenças. Então ela não é um ser vivo, mas ela faz parte, né, do organismo, daquilo que os seres vivos precisam, que são as proteínas. Então vou colocar aqui uma fotinha. Essa foto você vai conseguir observar os tipos de vírus, né? O formato dos vírus. Eles são acelulares, mas eles têm a sua forma. Alguns como cápsula, enfim. Então a gente vê o tipo de vírus do HIV, o vírus da hepatite, da influenza, gripe, e esse bacteriófago, né, que é um tipo de uma cápsula muito importante, vírus do ebola. Então são vários. E aqui seria a estrutura de um prion. Então, lembrando, o prion, ele não é um ser vivo, ele é uma proteína que, por alguma alteração genética, ela pode causar algum tipo de doença. Então, mas ela não é considerado um ser vivo. E é comum, uma doença muito comum que foi ocasionada há um tempo atrás, está mais controlada, é a famosa doença da vaca louca. Então, esse é o tipo causado aí pelo prion, certo? Então, voltando aqui,
Vírus, então não faz parte de nenhum dos reinos, ele é à parte, e o prion é uma estrutura que o próprio organismo pode, através de uma mutação genética ali, pode estar produzindo, né, na sua proteína, e isso pode causar algum problema de saúde grave. Então vamos, enfim, para a aula de hoje. Enfim, esqueci. Antes, né, eu coloquei aqui um glossário. O que é esse glossário? Esse glossário aqui é para a gente entender a etimologia das palavras, o significado da palavra. Eu costumo muito falar em aula que se nós soubéssemos um pouquinho mais de latim, de grego, a nossa vida na parte científica seria muito mais fácil. Então, o primeiro nome que eu coloquei aí é o prion. Então, o prion, a palavra significa aí partícula infecciosa. Então, já dá para entender o que é. Vírus eu coloquei aí para vocês, que significa venenoso ou nocivo. Aí, monera, né? A palavra monera vem de mono, que significa aí, no caso, né? Um tipo de reprodução, é simples. Protista, a palavra protista vem de primeiro. Fungi significa cogumelo. O plantae vem de plantas, e o significado de plantas é alimentar, se a gente procurar na etimologia da palavra, e a última aí dos animais são, na verdade, seres que respiram. Agora sim, com esse glossário é importante a gente ir escrevendo, faça anotação que fica mais fácil. Então vamos lá, vamos para o reino Monera. O reino Monera, ele tem três, vamos dizer, subgrupos principais. O primeiro grupo é o mais geral, mais abrangente, a gente vai falar bastante, que é o das bactérias. O segundo grupo é o grupo das cianobactérias e o terceiro grupo é o grupo das arqueobactérias. Então a gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar mais das bactérias, enfim, que é o mais conhecido, e depois um pouquinho dos outros dois. Mas existem um ponto comum entre esses três grupos. Quais são? Para ser considerado e estar no reino Monera, o indivíduo ele é procarionte. Lembra essa palavra que a gente estudou bastante lá no segundo ano do ensino médio? Procarionte. Palavra procarionte, pro antes, carionte, núcleo. Então são as células que elas não vai ter aquele núcleo organizado. É aquela célula mais simples que a gente começou nas aulas lá, lembra das aulas de célula, enfim, né? Todo aquele desenho. Então são as células que não têm núcleo organizado, ele não é um núcleo totalmente só para ele, então ele se mistura com o citoplasma da célula, e também tem poucas organelas, dentre elas o ribossomos, que vai produzir a proteína que é fundamental, a membrana plasmática e a parede celular. Então isso é comum. Então eles são procariontes e também são unicelulares. Então, para pertencer ao reino Monera, procariontes e unicelulares. Vamos lá. Nesse reino, então, agora a gente falando um pouquinho mais das bactérias, vamos falar agora da nutrição. A nutrição das bactérias, elas podem ser nutridas através da fotossíntese, então ela consegue fabricar seu próprio alimento, então a gente chama esse nome de autótrofos. Auto significa ele mesmo, então ele consegue produzir. Trofos, alimento. A gente, se eu não me recordo, a gente falou muito disso no primeiro ano. Lembra lá, primeiro ano de ensino médio, quando a gente falava de fotossíntese, no caso das plantas, mas nesse caso aqui a fotossíntese é realizada por bactérias, que a gente vai ver se cianobactérias faz isso. Então, através da luz, consegue, com alguns elementos, fabricar seu próprio alimento, que no caso é a glicose. Também tem, além da fotossíntese, a quimiossíntese, que são reações químicas que ocorrem dentro do organismo, para que ele também produza o seu alimento aí necessário. E também nós temos as bactérias que são, entre aspas, como a gente, ela não fabrica seu próprio alimento, que é as heterótrofas. Lembra o nome? Hétero, diferente, trófos, alimento, aquele que precisa de um outro ser para se alimentar, tirar seus nutrientes. Essas são as parasitas, bactérias mais comuns, aquelas que vão causar doença, tétano, enfim, várias outras, que depois a gente vai ver. E também as chamadas de saprófitas, que são as decompositoras. E o nome saprófita, né, sapro vem de coisa estragada, né, que está em decomposição. Então são as bactérias muito importantes, que vão fazer decomposição, que fazem esse tipo aí de alimentação.
Agora nós vamos para a respiração. A respiração das bactérias, elas podem ser aeróbicas, assim como nós, precisa do oxigênio, aeróbicas, então precisa do ar, né, do oxigênio, para fazer toda a oxidação dos alimentos. E existem as anaeróbicas. Esse A, ele significa negação, então é aquele que não precisa do oxigênio para fazer o seu processo de respiração, que ocorre, na verdade, por fermentação. Lembrando que a respiração ela é importante porque ela oxida os nutrientes e nisso vai fabricar a glicose, a energia. Então é importantíssimo. Então existem esses dois processos. E vamos ver agora a reprodução. A reprodução pode ser de duas formas. Olha o A de novo aí, negação. Assexuada. Então, a sexuada ele não precisa do material de troca genética, não precisa de dois indivíduos. E podem ser assexuadas de duas formas, gravem aí. Ela pode ser por bipartição ou cisparidade, que é a mesma coisa, que ela se divide ao meio. Chega a fase adulta, chega o momento, ela se divide ao meio, e a gente pode até considerar isso como um processo, entre aspas, aí, de clonagem, né? Porque é o mesmo material genético, o indivíduo vai ser igual ao outro. Ela pode ser também, no caso, por brotamento. Né? E o que é esse brotamento, ou gemiparidade, como está escrito? Esse brotamento é como se fosse um broto, uma árvore ali sai um galho, um broto, e aí também é assexuado. Já a forma sexuada, então que precisa da troca genética, precisa de dois seres, uma relação sexual, né, dois seres, então ela ocorre por um sistema chamado de conjugação. Vamos ver um pouquinho. Então aqui nós temos a reprodução por bipartição. Se você observar, aí na A nós temos o indivíduo, na B ele duplica seu material genético, na C cresce até o tamanho disso e depois ocorre a divisão e surge dois seres com o mesmo material genético. Depois nós estamos vendo aí o brotamento, né? Nesse brotamento nós conseguimos observar aí, né, como se fosse uma planta e um broto ali do lado. E a reprodução sexuada, que a gente vê aqui nessa conjugação, aonde parte do material A vai para o B. E assim, aquele B ele se torna um indivíduo totalmente diferente. Vale lembrar aí que... Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vale lembrar que essa conjugação ela é responsável pelas bactérias ficarem resistentes aos antibióticos, principalmente quando a gente não leva em consideração a recomendação médica, que o médico fala, olha, tome um antibiótico aí para uma semana. E a gente, muitas vezes, toma 3 dias e depois para de tomar e a bactéria depois fica resistente, porque ocorre essa troca genética com aquelas que ainda sobreviveram e aquele remédio já não faz mais efeito. Lembrando, gente, já que toquei nesse assunto, os antibióticos, então, anti significa contra, né? Biovida, eles só atuam com eficácia quando eles são utilizados para a bactéria. Lembre-se que não se usa antibiótico para vírus. Vale lembrar, isso é dica de saúde. Vamos lá. Agora vamos ver a classificação deles. A classificação deles ocorre, então, por causa do seu formato. Então, se você observar aí na foto, você vai conseguir ver aí os cocos, que são essas bolinhas, vai conseguir ver também os diplococos, que são essas duas bolinhas, os streptococos, que são essa carreira de bolinhas, depois estafilococos, que são como um emaranhado de bolinhas, os espirilos, que são como espirais, vibriões, talvez você lá no desinfetante da sua casa você já viu lá, esse desinfetante ele é 99% eficaz contra o vibrião do cólera, por exemplo. E os bacilos, esse aqui você tenho certeza que você conhece bem, que na verdade é o lactobacillus. Aí depois a gente tem o flagelado, que são esses, parecem raiz, mas esses flagelos vão ajudar a locomover, e em cima não está dando muito para ver aí a foto, são os esporos bacterianos. Voltando aqui um pouquinho, o bacilo, como eu estava falando, quem nunca tomou Yakult, quem nunca tomou, né, o lactobacillus vivus, um chamito, um Yakult, né, lactobacillus xerota. Então, por que desse nome? Porque eles têm na sua estrutura bactérias, que são boas, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso, e o seu formato é bacilo. Então, elas são classificadas de acordo
com seu formato. Bom, pessoal, então agora nós vamos para o outro grupo das bactérias, que é conhecido como cianobactérias. Então, você está vendo aí as cianobactérias, o representante principal delas são as algas azuis. Elas têm uma estrutura mais simples, porém as cianobactérias têm um papel importante, fundamental, porque elas ajudam muito na produção de oxigênio, já que elas realizam a fotossíntese e elas estão presentes em ambientes, em vários ambientes, seja úmido, água doce, água salgada, até água congelada. Vou mostrar aqui a foto de uma alga azul. Alguns cientistas vão dizer que essas algas azuis elas foram importantes e fundamentais na atmosfera primitiva para a produção de oxigênio aí no começo do nosso planeta. E o último grupo, as arqueobactérias. Então o nome, né, remete a coisa antiga, arqueo, né, arqueólogo, aquele que estuda coisa antiga. Porque quando descobriram, através de pesquisa, e não faz muito tempo, isso por volta de uns 40, 50 anos, os cientistas, eles acreditavam que seriam as bactérias primitivas, porém eles viram que, na verdade, se a gente pegar aquela árvore filogenética, que é a árvore de classificação, de comparação, as arqueobactérias não diferem muito assim das bactérias, né? Então elas têm um mesmo ancestral comum. Então elas não, a bactéria não derivou da arqueobactéria, mas elas têm um ponto comum. Então, essas arqueobactérias, elas diferem das bactérias porque elas têm um RNA diferente, um RNA ribossômico diferente, e uma grande diferença é que elas conseguem habitar em ambientes praticamente inóspitos, em lugares que são muito quentes, por exemplo, beira de vulcões, lugares com uma salinidade muito grande, por exemplo, Mar Morto, né? Então são seres vivos que conseguem sobreviver em lugares que com certeza eu e você não conseguiríamos estar, certo? E agora a gente, aqui tem uma foto de uma arqueobactéria, e agora nós vamos para entender o porquê da importância desse grupo para nós. E são grandes as importâncias. A primeira, nessa foto eu demonstro aí a decomposição, então lembra das bactérias saprófitas que fazem a decomposição. Lembrando das aulas lá do primeiro ano do ensino médio sobre fotossíntese, as bactérias, elas fazem a decomposição, liberam nutrientes, como você vê aí, amônia, enfim, algumas substâncias importantes que vão ser utilizadas no processo da fotossíntese. Vale lembrar também que nesse grupo da Monera existe as cianobactérias, que também realizam fotossíntese, que também colaboram para a quantidade de oxigênio no nosso planeta. Aqui nessa foto nós vemos uma coalhada iogurte. Lembra lá? Falamos já do lactobacillus. Então, na fabricação de iogurtes e outros derivados ocorre a fermentação, processo de respiração anaeróbica das bactérias, e são bactérias que a gente são consideradas boas, que a gente pode se alimentar delas, que elas ajudam, né, até algumas no sistema digestório, enfim. É a chamada flora intestinal, são aquelas bactérias boas que a gente tem no nosso intestino que ajudam na digestão de vários alimentos. Inclusive, os ruminantes, eles vão ter grande quantidade de bactérias, né, para que eles possam digerir aí muito bem a celulose, coisa que nós não temos no nosso intestino, por isso algumas coisas não são permitidas à digestão. Nessa foto agora nós vemos uma plantação recebendo, parece agrotóxica, mas na verdade são tipos de bactérias que são utilizados para destruir, aí você vê uma praga no milho. Esse tipo de sistema é muito utilizado, então utiliza da própria natureza para destruir uma praga, algo que seria ruim, e é interessante porque essas bactérias aí não vão fazer mal ao milho, somente vão acabar aí com as pragas. Outra coisa interessante nessa seringa que você vê aí, é lógico, é uma maneira ilustrativa, está bem fraquinho escrito aí, alimento transgênico. Então a transgenia é feita também, na maioria das vezes, com DNA, com RNA aí de bactérias, né, que são colocadas, enfim. E até os antibióticos também são criados através de bactérias, até o próprio a insulina para os diabéticos também são utilizados aí sequências genéticas aí de bactérias. Aqui você consegue observar uma foto de uma bactéria que é utilizada na medicina estética,
que é o Botox. Então, a Clostridium botulinum, que ela é uma bactéria que tem uma toxina que ela paralisa o músculo, então ela é utilizada, lógico, com profissionais, para que elas possam paralisar aí a parte, principalmente do rosto, para que a pessoa não tenha aquelas rugas que às vezes são indesejadas. E nesse grupo nós vemos as vacinas. As vacinas são utilizadas e os antibióticos também. Então nós temos aí a BCG, que é a vacina utilizada para a tuberculose, a DPT, que é a tríplice bacteriana, que ela é utilizada contra o tétano, a difteria e a coqueluche, e os antibióticos, como eu já disse já no vídeo, que são utilizados para matar bactéria. Lembre, não podemos tomar os antibióticos sem receita médica, embora em alguns lugares possa ainda vender, mas é proibido, porque quando você toma um antibiótico sem necessidade, como eu já falei, pode ter uma reprodução sexuada entre as bactérias e aquela bactéria ela se torna altamente resistente. E do lado esquerdo você vê o nome de algumas doenças que são bacterianas. Interessante saber, porque eu já vi muitas questões de vestibulares a respeito, qual que é a doença de bactéria, qual que é vírus. Então aí o botulismo, que está lá em cima, a cólera, que é uma doença principalmente que vai acometer em lugares que tem pouca saneamento básico, coqueluche, difteria, disenteria, febre tifoide, gonorreia, doença sexualmente transmissível, a hanseníase, que é a doença de pele, antigamente conhecida como lepra, que antigamente não tinha cura, hoje tem, leptospirose, a doença que é transmitida através da urina do rato, a meningite bacteriana, uma doença também perigosa, que ela atinge os glândulos cerebrais, pode causar várias lesões, inclusive levar à morte, pneumonia, sífilis também, outra doença sexualmente transmissível, que ultimamente voltou com muita força, infelizmente, devido às pessoas não terem proteção, enfim. Tétano, que é causada, e a gente toma aquela vacina, né, a cada 10 anos, que é causada por um ferimento, por algo que possa conter essa bactéria, principalmente coisas enferrujadas, e pode causar paralisia do nosso corpo. E a tuberculose também, que era uma doença muito comum no começo dos anos 1900, que acometeu muitas pessoas à morte, porque não tinha antibióticos necessários, que causava aí a cura das pessoas, mas hoje, graças a Deus, também ela tem cura, tem que se fazer um tratamento com antibiótico. Certo, galera? Então, encerramos aí a nossa primeira aula virtual, aula sobre o Reino Monera. Espero que vocês tenham gostado. Seria a aula, basicamente, que eu teria dado para vocês. É lógico que a interação, as perguntas, né, faz toda a diferença. Agradeço a sua atenção. Qualquer dúvida, né, mande lá no nosso sistema, nosso AVA, Sistema Virtual de Aprendizagem, lá na plataforma Moodle. E dessa aula, logo mais estarei postando aí algumas atividades. E aí depois vai vir outras aulas, certo? Lembrando que essas atividades que vocês enviam vão ser computadas notas, já que a gente não vai ter nesse bimestre aula presencial mais, certinho? Agradeço e até mais, galera. Valeu!